Sejam bem-vindos ao Santiago Bernabéu. João, que alegria estar aqui com você. Pô, prazerzaço. Nessa CFC na área. CFC na área do Santiago Bernabéu. Gente, olha esse campo, tá tudo pronto para Real Madrid, Milan, quarta rodada da fase de liga. Cara... Teto fechado. Porque tem vento, tem chuva, tem frio. E isso ajuda o gramado também, ajuda também né? na acústica. Na hora que a torcida tá aqui cantando, o negócio fica de arrepiar. E ajuda também, sabe o quê? Os repórteres que estão trabalhando em campo para evitar chuva, evitar frio, pneumonia, vento. A gente agradece. Sim, gente, estamos aqui hoje para a gente trazer as últimas informações, contextualizar um pouquinho desse jogo da Liga dos Campeões. O Real Madrid que vem de uma semana conturbada, após perder o clássico aqui no Bernabéu para o Barcelona, depois, em seguida, aquele baque da bola de ouro que ficou para o Rodri e não para o Vinícius Júnior, e a catástrofe que aconteceu na região de Valência, né, fazendo com que algumas partidas da La Liga fossem adiadas. E ainda mais, Real Madrid ia jogar contra o Valência, não jogou, portanto, o Real está quase mais de uma semana sem entrar em campo. Assim, a gente estava aguardando hoje a atividade lá no Real Madrid, porque por tudo isso. Sim. Pela goleada para o Barcelona, essa derrota do Vinícius Júnior. Mas calhou que essa tempestade que vem assolando a Espanha, a maior catástrofe natural da história do país, são mais de 200 mortos, o negócio realmente está muito feio, é muito triste. Muito. Guardado as devidas proporções, né, Isa? Mas é parecido com o que o Rio Grande do Sul viveu, porque assim é um mar de lama. E hoje, quando a gente esteve lá em Valdebebas para acompanhar esse treino do Real Madrid, na entrevista coletiva, nós não tivemos entrevista coletiva falando sobre o jogo contra o Milan. O Ancelotti chegou para dar entrevista coletiva e já chegou fazendo um pronunciamento, falando, olha, não tem clima para ter jogo, quando as pessoas estão muito tristes, não tem clima para fazer festa, mas é uma decisão que não depende da gente, é uma decisão que vem de cima e a gente só tem que cumprir. Sim. Mandando um claro recado para a UEFA, né? Porque a UEFA quem organiza o campeonato, e é mais um capítulo da história conturbada entre Real Madrid e UEFA. Como a gente já falou em outros programas, isso pode ter até influenciado na entrega do prêmio Ballon d'Or. É uma relação que já vem desgastada desde 2021 com a criação da Superliga, quando o Real Madrid encabeçou aquele projeto e a UEFA não gostou. E agora o Real Madrid dá uma resposta de que, assim, UEFA, tem coisas mais importantes do que futebol, né? Sim. São vidas. Sim. Então, assim, não tem clima para jogar. Mas vai ter jogo, né, Isa? Vai ter jogo, mas não teve a coletiva. A coletiva ela foi toda pautada em cima da tragédia. O que me chamou a atenção só é porque a gente primeiro acompanhou os 15 minutinhos de treino, que é rodinha de bobo, mas estava um clima super descontraído. E quando corta a cena para a coletiva, aquilo me assustou, porque foi um clima bem pesado. O próprio Ancelotti estava quase chorando ali, né? É verdade. Mas não tem. Embargada. Então, assim, questões do jogo, nas palavras do treinador ou do Vasquez, que também a coletiva do Vasquez também foi sobre as tragédias que estão acontecendo na região de Valência, não temos nada deles falando sobre a partida. Mas como somos bons jornalistas, a gente tem todas as informações, as pautas para vocês entenderem o contexto que esse jogo vai acontecer aqui amanhã no Santiago Bernabéu. Começando com o retrospecto entre as duas equipes, lembrando que Milan e Real Madrid são os maiores vencedores da Liga dos Campeões, o Real com 15, o Milan com 7, ou seja, são 22 Champions em campo. São 6 vitórias para cada lado em confrontos, né, entre os dois times e 3 empates. O Milan não vive uma temporada dos sonhos. Hoje, na Champions, se fosse terminar agora, o Milan estava fora. Nem naquela zona de playoffs, não. Já estava... 25ª posição. Eliminado. Entre as 36 equipes, assim. Sim. Uma vitória em 3 rodadas. O Milan está muito mal. Está muito mal. Mas venceu no final de semana, em cima do Monza, fora de casa, 1-0, garantiu ali um respiro. E temos também a polêmica envolvendo o Rafael Leão. Rafael Leão não é mais titular indiscutível, pelo menos no campeonato italiano. O Paulo Fonseca, português também, simplesmente falou que ele precisa correr atrás, buscar o seu espaço e tal. Só que na Liga dos Campeões, nos 3 jogos até agora do Milan, o Rafael Leão foi titular. Ou seja, ele escolhe 2 pesos, 2 medidas. E assim, parece que os dois são portugueses, mas parece que não falam a mesma língua, né? Porque o Rafael Leão serve para a Liga dos Campeões, mas não serve para o Campeonato Italiano. O Milan não está com tanta moral assim para abrir mão do seu principal jogador no Campeonato Italiano. O Rafael Leão fez uma boa Champions na temporada passada, principal jogador do Milan, um jogador
jogador muito arisco, vai para cima, ele tem a estatura, né? Ele é um jogador alto, tem isso como ponto a favor dele também, uma bola aérea, ele pode acabar decidindo a favor do Milan. Mas, claro, agora como é a Liga dos Campeões, o Milan precisa vencer para pelo menos entrar naquele pelotão que pode brigar por uma vaga nos playoffs, ele não vai abrir mão do Rafael Leão. Não. O que eu espero para essa partida, Isa, é um jogo de ataque contra a defesa, porque eu imagino o Milan fechadinho lá atrás, Bem italianinho. bem italiano, jogando no contra-ataque, explorando a velocidade do Rafael Leão. E o Real Madrid com Vinícius, o Rodrigo, a gente viu o Rodrigo hoje treinando em campo, tinha uma previsão até que o Rodrigo demorasse um pouco mais para voltar, né, uma lesão na coxa. Ele ficou de fora do El Clássico e a gente não sabia quando ele voltaria, só que ele treinou com o grupo, ele tá pronto. Não, treinou, deu para ver ele sorrindo. Então, assim, essa é uma boa notícia para o Real Madrid, o Rodrigo está de volta e acho que a partir do momento que o Rodrigo está à disposição, o Ancelotti vai usar ele. Eu também acho. Porque ele é o coringa desse time. Até se você quer alguém para jogar lá atrás, na zaga, de lateral, de ponta, de atacante, é o Rodrigo esse cara. E uma informação é que o Real Madrid tem duas derrotas nessa temporada já, inclusive é o mesmo número da temporada inteira passada. 2 derrotas. Nesses 2 jogos, 2 derrotas, o Rodrigo não estava em campo. Quer dizer alguma coisa? Não sei. Mas no El Clássico, ele, como não tinha o Rodrigo, ele optou pelo mesmo esquema do ano passado, só que eram outros jogadores, né? No esquema de 4 no meio campo e 2 na frente, os 2 atacantes, Vini e Mbappé. Eu acho que agora na Liga dos Campeões ele vai voltar com os 3 na frente e 3 no meio. O Bellingham ainda precisa se encontrar um pouquinho. Ele tá. Eu vi um mapa de calor dele dessa temporada, ele tá em todos os campos, todos os lados do campo, em lugar nenhum. Ele tá realmente assim, onde eu jogo, meu Deus. Eu acho que o fato do Mbappé preferir jogar ali pela esquerda também tá, querendo ou não, criando um clima conturbado dentro de campo, né? O Bellingham ainda parece que essa temporada parece que é como se fosse a primeira temporada dele, aquele entrosamento. É que a temporada passada que ele já chegou foi uma temporada típica, exato. Daí a gente espera que nessa temporada ele mantenha o mesmo nível da temporada passada. Ou melhore, né? Que é a tendência, porque já está mais entrosado e tudo mais. Mas acho que a escalação do Mbappé acaba atrapalhando o Bellingham nesse sentido. Agora a função dele é outra, ele tem a função muito mais de proteger, de dar uma segurança para o meio campo e para a zaga, do que ser aquele cara surpresa que chega lá na frente. O Valverde chega muito bem lá na frente também, mas o Bellingham não ter feito nenhum gol nessa temporada até agora, isso incomoda. Não adianta falar que não incomoda, porque incomoda sim. Dá para ver que ele está incomodado. A imprensa espanhola já vem batendo algumas vezes nessa situação, e o Ancelotti falou, né, na outra coletiva, o anormal foi a temporada passada, quando ele marcou tantos gols. Ele protege o jogador falando isso. Ele é político. Sim. Mas, enfim, é um jogo que acho que o Bellingham vai estar em campo, a gente vai ver o Rodrigo em campo, o Vinícius em campo. Eu quero ver como é que vai estar o comportamento do Vinícius. Fala-se aqui em Madrid que vai ter homenagens para o Vinícius da torcida, conta do Ballon d'Or, né? Inclusive o Ancelotti foi questionado sobre isso na entrevista coletiva. Ele foi eleito o melhor técnico do mundo, mas não compareceu. Só para explicar, 2 perguntas só da coletiva do João, da nossa colega da TNT, a Tati, perguntando com muita delicadeza para sair do tema, mas as respostas foram bem padrões. Porque assim, perguntou como é que tá o psicológico do Vini para esse jogo, né? Depois da semana passada que aconteceu. E o Ancelotti falou, o Vinícius está muito triste, mas não por conta do Ballon d'Or, e sim por tudo que está acontecendo na Espanha. Acho justo, acho que é bacana. O Real Madrid, inclusive, fez uma doação de 1 milhão de euros para as vítimas lá de Valência. Colocou ali na frente do estádio um banner, doe e um link. Exato, para as pessoas participarem, inclusive até no telão aqui, eu já vi em outro momento passar aqui também. Vai ter amanhã, na hora do jogo, para as pessoas poderem ajudar. Então o Real Madrid faz a sua parte. Sim. E eu acho legal também, Isa, porque o Valência é justamente o time onde começou toda a polêmica com o Vinícius, lá no estádio Mestalla, a questão do racismo, né? E assim, a gente sabe que o Real Madrid tem torcida por toda a Espanha, inclusive muita torcida em Valência. E o Real Madrid não levou isso para ele, né? Ele demonstrou apoio, se mostra gigante o Real Madrid diante dessa situação. Como é um clube. Como ele deveria ser, e ele faz o que se espera dele. Mas eu quero ver como é que o Vinícius vai estar com toda essa questão para amanhã, porque assim, querendo ou não, ele deve ter ficado muito chateado. Eu não sei se você chegou a olhar, mas eu vi na internet vídeos do jogo do Barcelona e um outro jogo do Atlético de Madrid, a torcida cantando Vini, balão de praia, bola de praia. Esse é um cântico que mais começou... uma afronta. Isso, provavelmente o Vinícius vai sofrer esse tipo de não sei se é insulto que fala?
Sim. Em jogos da La Liga, mas aqui na sua casa não vai ter nem espaço para ouvir a torcida visitante, né? No caso, o Milan. E olha que os italianos falam alto. Né? Falam alto, mas eles não vão. Eu não não acho que vai ser do perfil deles usar isso Não. para estabilizar. Mas eu acho que o Vinícius vai vir com sangue nos olhos. Vem, também Porque espero. no último jogo da Champions ele fez aquele hat-trick bizarro, topzera. E aí ele fez aquele tweet depois da Bola de Ouro dizendo: se precisar, farei 10 vezes mais. E eles não estão prontos. Eles não estão prontos. Ou seja, aguardem. Então, assim, acho que a coletiva de hoje que nós tivemos do Real Madrid foi para colocar um pouco panos quentes nos assuntos até da semana passada. Tipo, vamos virar a página, não queremos falar sobre isso. E se solidarizaram também com o que está acontecendo aqui na Espanha, porque, querendo ou não, né, Isa, a gente precisa falar, tem coisas que são mais importantes do que o futebol. Óbvio. E vidas são essas coisas que são mais importantes. O que está acontecendo na Espanha realmente se eles têm familiares, parentes, a gente não tem essa informação, sabe? Realmente, o Ancelotti estava muito triste. Então, o Real Madrid é gigante, mostra mais uma vez, doando, se colocando, aproveitando um espaço onde TVs do mundo todo estão lá acompanhando a coletiva e passar essa mensagem de ajuda e de clemência, né? Eu achei muito importante. E assim, outro ponto que também chamou atenção, porque o Ancelotti ele tem uma história umbilical com o Milan, né? 2 Champions como treinador e 2 como jogador. Então imagina você, das 7 Champions, 4. O Milan tem 7, ele participou de 4. E desde que ele saiu, o Milan, o último título foi em 2007 contra o Liverpool, o Ancelotti sai em 2009 e desde então o Milan, os títulos passaram a minguar. Sim. O Milan ganhou mais 3 títulos desde 2009, mas nenhuma Champions mais. Então assim, ele perde a força. Eu até conversei com alguns italianos aqui do lado de fora na semana passada e eles falavam sobre isso. O Milan precisa do Ancelotti para voltar a ter aquela força que tem. E o Ancelotti tem essa ligação com o Milan e ele não falou sobre o Milan. E ele até falou, vocês sabem o quanto é importante esse jogo para mim? Para eu não estar aqui falando sobre o jogo é porque tem algo muito... Ele até falou que é que nem... Você não faz uma festa quando as pessoas não estão tristes, só faz festa quando as pessoas estão felizes. Exato. E ele quis dizer, não é o dia de festa. Exato. E assim, tem toda a questão de no com televisão, a UEFA, enfim, o jogo já está vendido, isso vai passar, sei lá, em quantos países no mundo. Aqui, onde a gente divide espaço com as emissoras, é um pedacinho para cada um, porque assim, a audiência é uma coisa absurda. Seria muito difícil você cancelar um jogo de Champions de uma hora para outra. Mas tem situações que às vezes são adversas e que precisariam ser feitas, né? É polêmico. Deveria ou não deveria cancelar o jogo, Isa? Cara, isso é complicado, né? Porque assim, Madrid... Acho que nem é nosso lugar de fala. Nosso lugar de fala é entender que a Espanha precisa de ajuda. Sim. Se a UEFA puder ajudar também, passando uma mensagem, vamos doar, etc. Aproveitar a exposição desse jogo para jogar um link, acho que já vai ser grandão. E a força de todos os clubes, porque assim, a gente mora em Madrid. Madrid não foi afetada, né? A gente teve aqui um pouco de chuva, bastante vento, mas assim, a região da Catalunha, a região de Valência, o sul da Espanha, isso ali, assim, desolador. Parece cenário de guerra. Triste, quem viu as imagens aí, é cenário de guerra. Pessoas morreram, pessoas perderam tudo, asilos. Cara, é assim, de cortar o coração mesmo. Assim, é muito parecido com o que o Rio Grande do Sul teve. E lá o Campeonato Brasileiro teve algumas rodadas que foram pausadas, justamente, não tinha condições de ter jogo, né? Mas assim... Eu acho que nisso é super, assim, é isso. Quando não tem condição, não tem condição. Não tem condição. E como o jogo vai ter na Espanha, assim, é difícil mesmo. Imagina na hora de um gol, como é que o estádio vai cantar um gol do Real Madrid, por exemplo, sabendo que a 2 horas daqui tem gente sendo encontrada ainda sem vida dentro de carro depois de tantos dias. Eu acho que a atitude pode ser, de repente, um jogo da solidariedade, para ajudar as vítimas. Poderia ser. E acho que, assim, como você falou, a UEFA poderia aproveitar esse momento, a força dos clubes para mobilizar gente do mundo todo nos países para poder ajudar. É muito solidário o que acontece lá em Valência, que a gente vê um mar de gente. Até pediram para as pessoas pararem de ir, porque não tem... De tantos voluntários que foram, assim, pediram para que... de ver. Muito bonito, como o povo é solidário. Mas, assim, a gente vai ter... Era para ser o jogo das 2 camisas mais pesadas da Europa, mas num clima pouco festivo. Sim. Um clima totalmente fúnebre. Que foi pautado muito pelas declarações do Ancelotti. Exato. Porque até então, do que a gente viu do treino, eu não estava... A gente viu pouco. Viu pouco, mas parecia um outro clima. Exato.
Então vamos ver amanhã como é que os times vão entrar em campo, como é que vai ser, como que o estádio vai receber tanto o Vini Júnior como o próprio Real Madrid, depois do último jogo que aconteceu aqui no Bernabéu, a derrota para o Barcelona no El Clássico. E tem a magia do Bernabéu em Liga dos Campeões, né? Acredito que a gente ficou bem claro depois da partida contra o Dortmund, aquela virada bizarra, jogo absurdo. Enfim, estou empolgada para esse jogo. Eu acho que dá Real Madrid. Você, João? Eu também acho que dá Real Madrid. Eu estava um pouco mais empolgado para esse jogo de Real Madrid e Milan, mas hoje, depois da coletiva, deu uma murchada assim, na empolgação, acho que não só minha, da imprensa toda. Mas acho que o termômetro vai ser amanhã, quando a gente olhar os jogadores entrando em campo para aquecer. Pode ser, acho que sim. E também como a torcida vai reagir a tudo isso, né? Sim. Mas vai ser uma partida bonita, com homenagens, e acho que talvez, o copo meio cheio, meio vazio. Acho que talvez a gente possa entender que, já que a Espanha está tão triste, o futebol pode trazer um pouquinho de alegria, isso, né? Exato. De repente trazer de volta um pouco do sorriso que na última semana ficou faltando pro espanhol, né, de uma maneira geral. Perfeito, que assim seja. Bom, galera, se inscreva no canal, deixa o like, espero que tenham gostado desse vídeo. Ó, estamos chiques. Chiquérrimos. E é isso. Beijo e até o próximo. Eu falei, vamos fazer menor, ficou